Você já parou para pensar da onde vem a energia que a gente utiliza para o movimento humano? Meu nome é Luiz Polito, eu sou presidente do Núcleo de Excelência em Fisiologia do Exercício e Treinamento, NEFET, e estou aqui para responder essa pergunta para você hoje. Olha só, nós profissionais de educação física, nós trabalhamos com movimento humano e não há a menor possibilidade de conversarmos sobre movimento humano sem que a gente fale sobre energia. E aí, afinal, vem aquela pergunta: de onde vem a energia que a gente tanto utiliza para o treino de força, para o treino de corrida, de flexibilidade, para qualquer que seja o movimento humano? E para isso, eu vou trazer essa imagem de um livro que eu gosto bastante de Fisiologia do Exercício e do Esporte, que está na página 51 e mostra aí o metabolismo celular. E eu queria conversar um pouquinho sobre essa imagem com você. Olha só, vamos lá. Imagina o seguinte: toda a energia que nós temos para o movimento humano, ela vem do consumo alimentar. Por isso que é importante a gente ter ali o consumo de gorduras, carboidratos e proteínas. Há aí uma divisão básica se a gente for pensar em consumo de macronutrientes, e é isso: a gordura, a carboidrato e a proteína eu dou o nome de macronutrientes, são nutrientes maiores. Micronutrientes são, por exemplo, vitaminas e sais minerais, e macronutrientes a gente tem lá gorduras, carboidratos e proteínas, beleza? Agora, olha só, quando eu penso no consumo de macronutrientes, no consumo alimentar, tem até ali recomendações básicas que vão falar assim: olha, você tem que comer 60% de carbo no dia, 20% de proteína, 20% de gordura. Obviamente que essas distribuições, elas são muito melhor estabelecidas a partir de um nutricionista do que de parâmetros generalizados como esse. Mas todo consumo alimentar, ele vai perpassar por estes três macronutrientes. Alguns têm mais proteína, como as carnes, por exemplo. Alguns têm mais gordura, como por exemplo queijo, e assim por diante. Alguns têm mais carboidrato, como o pãozinho. E estes alimentos, eles vão ser degradados dentro do nosso organismo. Nosso organismo não armazena proteína. Nosso organismo armazena o produto da proteína, que no caso é o aminoácido. Nosso organismo não armazena o carboidrato, ele armazena o produto do carboidrato, que é a glicose. E nosso organismo não armazena a gordura, ele vai armazenar o produto da gordura, que é o ácido graxo livre mais o glicerol, sob a forma de triacilglicerol. E o armazenamento destes macronutrientes vai resultar, por exemplo, quando eu armazeno lá glicose no meu organismo, eu posso armazená-la sob a forma de glicose mesmo, na corrente sanguínea, não tem a glicose, a glicemia sanguínea, que é a quantidade de glicose que eu tenho na corrente sanguínea, e também sob a forma de glicogênio. Esse glicogênio ele pode estar armazenado tanto no fígado como no músculo. Como a gente tem mais músculo do que fígado no organismo, a gente armazena mais glicogênio no músculo do que no fígado. A gordura, ela vai ser armazenada lá no nosso tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? O tecido adiposo é aquela gordurinha localizada, é o tecido que acumula gordura. Esse é o tecido adiposo. E a proteína, no caso, os aminoácidos, eles são armazenados sob a forma de proteína corporal. Essa proteína ela é utilizada para a constituição de tecido, para a constituição de, por exemplo, cabelo, unha, massa muscular e assim por diante. Beleza? Agora, olha só. A gente tem aqui, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, a gente tem aqui alguns nomezinhos, tá vendo? Glicogênese e gliconeogênese. Síntese proteica, que seria proteogênese, e aqui a gente tem lipogênese. Sempre que a gente ver essa palavra gênese, é de formação. Então, lipogênese, formação de tecido gordo. Proteogênese, formação de proteína. Glicogênese, formação de glicogênio. Ou gliconeogênese,
que é a formação do glicogênio a partir de outros macronutrientes, como por exemplo os próprios aminoácidos. Então, gliconel, glico de glicogênio, nel de novo, gênese de formação, formação de glicogênio a partir de um novo, né? Ou uma nova formação de glicogênio a partir dos aminoácidos, por exemplo. E glicogênese é quando eu pego aquela glicose, armazeno ela em conjunto no tecido, lá no hepático, no muscular, sob a forma de glicogênio, beleza? E lipólise, glicogenólise e proteólise são quebras. Ise é quebra, quebra de gordura, lipólise, quebra de glicogênio, glicogenólise e quebra de proteína, proteólise. E aí a gente começa a entender que nós, enquanto profissionais de educação física, para que a gente possa de fato, né, entender ali todo o processo de adaptação que a gente tem em frente ao treinamento, a gente precisa entender a parte da bioquímica aplicada e até para que a gente possa, durante as nossas conversas com os nossos alunos, utilizar alguns termos técnicos para que a gente possa demonstrar autoridade, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário aqui abaixo, dizendo aí qual que é o conteúdo que você gostaria que abordássemos nos próximos vídeos. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.